Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Estamos no momento da semana onde a gente pisa fundo e começa mais um Acelera Diário. Para dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Digão, meu amigo. Olá, Lucas. Olá, todo mundo que está em casa curtindo mais um Acelera Diário. Prazeraço aqui, estamos com o 16º programa, levando para todos os cantos, todos os rincões, todas as galáxias e mais longe ainda, né? O Acelera Diário, né? Sempre um convidado legal, uma conversa legal para trazer para todo mundo as inovações e, lógico, sempre com aquele olhar voltado. Estamos olhando no mundo, mas estamos com os pés em Vacaria, na nossa querida lendária Vacaria. Não é verdade, Lucas? Boa, com toda certeza. Dessa forma, realmente unindo todas as galáxias e planetas distantes, independente daqueles. Eu já tenho uma coisa para te contar, assim, de cara, né, Digão? Eu já sei que o homem já chegou na Lua. E uma das coisas que ele precisou foi um pneu para andar lá, viu? Ah, é verdade. Temos, as imagens mostraram, né? As imagens mostraram ali que se não tivesse o pneu adequado... O rover não ia passar por lá. Não ia estar lá. E tanto é verdade que se olhar lá, a marca tá lá ainda. Então ali passou. Então, nada melhor que nós termos no nosso 16º programa um convidado especial. Alguém que vai falar com muita categoria, falar com muita propriedade sobre esse universo aí dos pneus. Quem é nosso amigo, Lucas? Seja muito bem-vindo, Guto. Prazer te receber aqui, Guto. Obrigado, Lucas. Obrigado, Digão. É uma honra estar aqui no Diário de Vacaria, um meio de comunicação aqui que une todo o povo vacariano, né? É uma honra estar aqui explanando um pouquinho mesmo sobre a história do pneu, principalmente. Olha aí, ó. Sobre as iniciativas que a gente vai ter em Vacaria, sobre novidades, né? Então acho que vai ser um bate-papo aí bem legal e caprichado aqui com vocês. Com certeza, meu amigo. Guto, essa história toda que tu fala, tu já colocou no pneu, a gente tem muito interesse em saber, mas tem uma história, Digão, que a gente não abre mão. E a gente faz, assim, por tradição já no programa, Guto quer saber como tudo começa. Isso, e a gente quer saber realmente como começa a história da autovia aqui em Vacaria. Autovia, olha aí, é antiga. É uma história antiga. Nós estamos aí desde 1982 na cidade, né? Tempinho bom, né? 43 anos, cara. De tradição no comércio de pneus. Começou como como autopeças viaduto. Porque ela ficava no posto do Manuelzinho, que era português, conterrâneo do meu pai, que também é português, né? Pessoal, muito importante lembrar, né? Quando a gente fala autovia, pneus, né? Sempre vai estar associada àquela questão, aquela imagem. A gente lembra muito, principalmente na imprensa do rádio, né? E no jornal, de falar... compre no português e vire freguês, né? O português. E tá aí, né? E vamos um pouquinho mais longe aí. É português e português de verdade, né, Guto? Português de verdade. Nascido em Portugal, veio com 17 anos pro Brasil. E que nem os outros, ele é um visionário, né? Porque quis vir pro Brasil, né? Numa época que quase ninguém assim vinha, né? Uma época que o pessoal não imigrava tanto, né? Claro. Então ele quis já apostar no Brasil. Ótimo, né? Saiu de Ribeira do Freixo, uma cidade rural, né? E aí veio para Vacaria. Não, ele morou 21 anos no Rio de Janeiro. Olha só. Nossa, cara, olha só que história maneira, cara. Conheceu uma gaúcha, se apaixonou por uma gaúcha e daí já viu, né? Foi, cara. Se arrastou. Arrastou pra Vacaria. Até pra Vacaria ele veio. Arrastou pra Vacaria. Viu? Trocou o chopp no café da manhã pro mate. Que legal. Verdade. Ô, Guto, então tu tava falando, então, a origem, então, tudo começa com a Autopeças Viaduto. Autopeças Viaduto. Daí, por volta, achamos um nome muito comprido, né? Até para escrever era comprido, Autopeças Viaduto, e já não era mais o foco, que o pai começou como autopeças, mas viu uma oportunidade melhor no pneu, né? Sim. Então lá ele já migrou, então Autopeças Viaduto não fazia mais sentido, mas ele não queria abandonar totalmente o nome. Claro. Cortou as pontas, virou Autovia. Que sacada aí, ó. Que sacada, né? Já Foi na veia, né, cara? Não veio, já né? cortou ali um pouquinho do nome, ficou mais leve, né? Bom, muito legal. Para que eu possa me localizar ali, a autovia ela sempre foi na 285? Não, já teve outros endereços. Já teve em frente à Igreja da Glória ali, na Igreja da Glória, onde é uma elétrica hoje. Sim. Isso. Já teve também na frente do Taiarol, na Avenida Militar. Já tivemos outros endereços, até que foi comprada aquela esquina onde a gente está, né? Começou na casinha de madeira, onde é o Pampiano hoje, onde é o Pampiano, né? E a gente depois construiu aquele pavilhão anexo ao lado. Joia. E depois foi ampliando um pouco aquele pavilhão. Foi fazendo umas reformas, alguns adendos,
com o crescimento, né, a gente teve que abrir um pouco mais os postos de trabalho dentro daquele pavilhão, né? Que maravilha, Isso. Couto, como é que foi o começo, assim, tu sempre teve conectado, participou, assim, desde cedo lá do trabalho da empresa? O pai sempre fez questão de mostrando como era trabalhar, da onde saiu o dinheiro, que era muito importante. E com 12 anos a gente teve a escolha, ou trabalhar no sítio, ou ir para a empresa, né? Eu optei para ir para a empresa, pensei que era melhor, né? Então eu digo, vou trabalhar na empresa. Cara, que legal. Então daí com 12 eu já comecei a meio turno. Quando eu fiz 16 anos, daí a gente foi a turno integral. Comecei a estudar de noite. Sim. E daí a gente já conseguiu fazer o turno integral. Já foi direcionado. 16 anos já fui direcionado. Porque e de lá para cá já estou com 47 e ainda não parei ainda. Porque no mesmo segmento. 47, olha 47, aí. Temos a mesma idade. Olha aí, Digão. De 78? 78. É isso aí. Um ponto legal para a gente lembrar, a gente sempre faz esse exercício, né, Digão, de voltar um pouquinho na trilha do tempo, até do desenvolvimento do automobilismo aqui em Vacaria, né? Sim. E lá em 82, que era quando a Autovia estava começando, na verdade, assim, já era um ciclo que a gente tinha a Volks muito estruturada aqui na cidade, tinha Chevrolet naquela época, não sei como é que estava a Fiat nessa época. Provavelmente deveria ter, sim, pelo ano, Itacolomi Veículos, algo assim, Ford Pampa ou Multivel, eram as concessionárias, no caso, né? Isso. Porque isso, porque a gente sempre nos remete, né? Aquela questão da Vacaria antiga, e Vacaria sempre foi muito ligada a essa questão de ter as concessionárias, de ter esse movimento de veículos como todo, o caminhão, o carro, enfim, tudo veículos de transporte, né? E isso a gente sempre tem um olhar e não acelera, um olhar assim que é uma alavanca da economia do município, né? Sim, E sempre nessa conversa nós falando e pensando em pautas, né, Lucas? E numa dessas a gente foi muito sagaz, assim, o Lucas trouxe aqui, cara, eu conheço muito o Guto lá da Autovia, cara, mas temos que conversar com o Guto também, porque tem tudo a ver com isso, né, com certeza disso. Não, eu acho que já topei na hora. A gente tem que encaixar essa história toda, né? A gente tem que fazer esse resgate, até porque a gente possa dar continuidade, né, Digão? Essa foi a nossa proposta. Primeira fase do Acelera, a gente busca, né, essa história toda para que a gente possa justificar, né, o mundo que a gente vive hoje. E uma das coisas que a gente tem que encaixar nesse processo aí é justamente a questão assim, de como que foi essa transformação. O que tu acompanhou, Guto, lá do processo que acontecia lá na oficina, na borracharia, não sei como é que a gente chamava, porque tinha a parte das peças também, claro, né? Mas e como que veio essa linha do tempo? Aí que tá, a gente presenciou grandes mudanças até, né? No início, a gente só precisava vender o pneu. O pessoal ia montar numa borracharia, ia montar, às vezes até no sítio, era todos pneus diagonais, né? Eu já acompanhei, não tinha nem o pneu radial ainda nessa trajetória da Autovia, né? A maioria dos veículos aqui era todos eles diagonais, né? Pneus comuns, como o pessoal conhece, né? E daí a gente viu o crescimento. Depois de lá, o pessoal já precisava que se fosse montado o pneu. Então a gente comprou as primeiras máquinas de montagem. Ninguém se falava ainda em alinhamento ou balanceamento de pneu. A oficina alinhava mais ou menos e levava uma na oficina. E depois já foi surgindo todas as necessidades, todos os processos, né? Foi crescendo. Aí já compramos a máquina de balancear, depois já tivemos que investir no alinhamento. Então foi crescendo como um total, né? Os pneus também, a evolução dos pneus foi muito grande, né? Muito grande. A tecnologia que hoje a gente emprega no pneu, há 30 anos atrás, era completamente diferente, né? O processo fabril, os insumos usados na fabricação do pneu eram totalmente remodelados, diferentes, né? Hoje é muita tecnologia empregada. A gente conhece várias fábricas, a gente sabe a tecnologia e os insumos que tem que ter para se fabricar um pneu. Para ter, né? Com certeza. Tem uma parte interessante de fazer uma evolução dessa linha do tempo, que é a parte no sentido de assim, o que fica de aprendizado dessa primeira fase, Guto, em relação ao tempo de agora? Sim, ela nos deu a base, né? O chão, né? Para a gente conseguir crescer com o negócio, né? A gente consegue hoje explanar sobre pneus de uma forma muito tranquila, porque a gente consegue ver a construção e como o pneu se remodelou. E a gente foi acompanhando. A gente não caiu hoje e eu tenho que estudar hoje que o pneu... a gente acompanhou essa evolução, tanto em maquinário, pessoal. Então a gente teve que
que ir evoluindo junto com o mercado, né? O mercado nos puxou para essa evolução. Isso mesmo, né? E essa evolução, Guto, hoje, quando você fala aí no começo, né, que a princípio era para vender o pneu, né, basicamente isso. Hoje não, hoje uma empresa como a Autovia Pneus, né, é uma empresa que ela já te dá toda uma assessoria. Hoje é diferente, né, a gente é muito comum, tipo, eu preciso trocar o pneu, ir de atrás, fazer a troca, fazer o rodízio, enfim, fazer todo esse cuidado. Tu já tem essa referência, já mudou de simplesmente um serviço adicional, não, para um essencial, né? Para fazer. E o mais legal de tudo que eu acho é que, da mesma forma que essa evolução teve, por exemplo, dos veículos, né? Então hoje a gente tem veículos aí, cada veículo tem o seu pneu adequado, indicado, seja do fabricante, enfim, de tudo aquilo que faz. E nada melhor que você ter, no caso, uma empresa, alguém profissionais sérios e coisas que tu vai chegar ali e tu vai entender, porque ninguém é obrigado a entender do pneu, né? O consumidor não precisa entender, o que tem que entender é a gente. É o que eu sempre brinco, a gente que precisa entender. É que nem tu diz, uma vez era 3, 4 bitolas de pneu, 13, 14, 15, poucos modelos de carro, que era a nossa realidade, e se mudou para cada carro ter o seu equipamento original de fábrica, o seu equipamento com que o veículo precisa, índice de carga, índice de velocidade, tem controle de DOT, coisa que nunca também no tempo antigo não vinham nem nos pneus o controle de DOT, né? Hoje já tem gravado a data de fabricação dele e tudo mais, né? Então a gente tem a preocupação de oferecer para o cliente o artigo certo, né? Legal. Entender o que pode ser e o que não pode ser usado no seu carro, né? Isso é muito importante para o cliente, principalmente, né? Porque o mercado hoje sabe como é que é. Tem um oportunista que às vezes só pensa no lucro. A gente não. A gente pensa no cliente. Nosso foco é o cliente e sempre foi, né? Ô Guto, eu queria fazer uma pergunta bem em cima disso. Num passado, digamos assim, quando o cara era mais gurizote, coisa arada, né? Aí sempre tinha aquela função do carrinho rebaixado, não sei o quê. E eu lembro num determinado momento, que eu fui consumidor disso, de pneu remold. Sim. Sabe, de pneu remold, né? Uma espécie de febre, né? É isso, né? E eu não sei, Lucas, tu tem ideia do que é esse pneu remold? Não, cara. Então, olha depois tu para pensar as coisas, tu vai entendendo onde é que o cara se mete, né? O pneu remold, me corrija se eu estiver enganado, né, Guto? Ele era um pneu já utilizado, que, como diz o nome, ele era remodelado, no caso, aí, para botar para rodar. Mas a garantia sou eu? A gente, no tempo do pai, a gente trabalhou uma fase com o pneu remold, né? Mas eu digo assim, cada 10 dava problema em 6 já. Eita. Era meio complicado, né? Sim. É um artigo mais barato? Sim. É um artigo que atende uma demanda? Sim. A gente não pode desmerecer também, né? Claro. Mas ele não atende a qualidade que a gente quis trabalhar. E tem alguma regulamentação? Tinha ou tem, sei lá, alguma regulamentação? Tem órgãos que cuidam disso, tem que ter. Hoje está melhor. Antigamente podia ser recapado a qualquer pneu. Eles não tinham muita conscientização, os próprios reformadores de pneu não tinham essa conscientização. Então, eles botavam uma carcaça de 10 anos, recobriam ela de novo e soltavam, né? Então a gente não sabia o que está por baixo, porque todo pneu remold ele é lixado, as laterais com uma banda de rodagem. Então tu não tinha como saber se era uma carcaça boa, uma carcaça deteriorada, uma carcaça de 10 anos, uma carcaça de 5 anos. Hoje já tem umas regulamentações que corrigiram um pouco isso. Então o pneu tem que ter 2 anos para ser refeito. Então agora está um pouquinho melhor do que já foi no passado, o pneu remold. Mas mesmo assim pode acontecer, com certeza, algum risco maior, porque não é um artigo novo, né? Que nem tu disse. É um artigo que já foi usado, um artigo que já foi recuperado, refeito, né? Atende um público, mas eu vejo assim que não é o nosso foco, não é o ideal. Com certeza. A gente se preocupa muito com o cliente, com a segurança do cliente, né? Principalmente com uma viagem em família. E dá um problema, não é questão do problema. O problema a gente pode resolver trocando por outro. Mas o susto, o que pode acontecer no meio da estrada, né? Isso a gente tem que estar com a consciência sempre em dia, isso né? É imensurável. Verdade, isso não tem preço, né? Viajar com segurança com a sua família é o ponto principal, né? Com certeza. Tu tem um ponto aí nessa construção que tu está desenhando que me chama bastante atenção, porque a indústria digamos que assim, da parte dos produtos, ela parece que cada vez mais ela fica mais competitiva. Parece que cada vez mais as marcas estão se desenvolvendo, né? Com certeza. E aí a gente vê um crescimento muito grande do setor de serviço. Então, assim, a geração de serviço, desde um balanceamento de qualidade, uma geometria, isso acaba fazendo realmente digamos que assim, um contrapeso entre o produto e o serviço. E como que tu olha esse crescimento, essa linha do tempo dessa relação?
o que acontece? Como os artigos melhoraram mesmo, né? Sim. Foi necessário, né, o melhoramento também do serviço, né? Porque acontece? Os carros, a evolução foi incrível, né? A gente lidava com carro carburado, com tração normal. Hoje a gente já atende veículos elétricos, né? Sim. Então tem que ter essa preocupação também com o maquinário ser atual conforme a construção também do automóvel, né? Então a gente não pode fazer um serviço meia boca, digamos assim. Então para não fazer um serviço meia boca tem que ter um equipamento condizente também com a tecnologia que o veículo tem, né? Então hoje a gente tem que fazer uso de scanners, a gente tem que fazer uso de geometria 3D, balanceamentos, né, também são computadorizados, né? Então uma série de maquinários também específicos para atender com excelência, né? Não quer dizer que não possa ser feito também no maquinário desatual, mas a qualidade de serviço sempre peca, o retorno sempre peca, né? Então a gente vai ter mais retorno, mais satisfação do cliente, né? Muito bem. Sabe que aí entra um outro ponto também que chama atenção, sabe, Digão? Que, cara, é difícil para te ter uma mão de obra assim. Ah, sim, com certeza. Porque, cara, uma coisa era tu pegar ali, como muitos borracheiros ali de beira de estrada, que é uma... as ferramentas muito rudes, geralmente, assim, né? uma espátula e uma marreta. Coisa assim, né? E aí tu vê, assim, que tu chega ali na autovia, pô, cara, vem um computador gigante lá, um robô quase. Sim. E aí tu vai pro outro lado, também tem o lado, assim, de exigir daquele profissional, da mesma maneira como a gente brinca quando a gente fala assim, pô, para subir na colheitadeira tu tem que fazer uma faculdade hoje. Isso mesmo. Cara, parece que na mesma proporção que a ferramenta digital chegou e ela faz com que tu consiga fazer mais processos, proporcionalmente ela demandou que o teu conhecimento de ferramenta ficasse uma coisa complexa, né? Sim. O técnico também precisa estar com aptidão para atender, né, o cliente e saber usar o ferramental mais específico. Né? Claro. Hoje a gente tem que fazer uso, por exemplo, de scanner. Ele tem que entender de diagnóstico, né? Por exemplo, o TPMS, né, que é o sensor do carro, né? Ele já tem que ser resetado. Muitas oficinas não resetam, né, o TPMS dos carros, né? Então, tu vai e troca pneu, por exemplo, da linha Chevrolet, muitos carros da Chevrolet. Se tu não faz o repeamento dos sensores TPMS, eles vão marcar errados. Por exemplo, tu inverteu o pneu da dianteira direita, foi para a traseira esquerda, tu vai pensar que furou aquele e é justamente o outro que tu inverteu, porque a central não remapeia, né? Então tem que se usar o scanner para remapear os sensores, né? É um processo que tem que ser feito e muitos deixam de fazer alguns processos por não ter as ferramentas por não adequadas, ter certo, né? Então, eu tenho uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Tu vai, por exemplo, numa oficina mecânica, né? Seja qual for a oficina mecânica, mas eu vou ter a liberdade de, nesse caso, nominar o quilo, né? Sim, que o quilo sempre aquela situação, tu leva o carro lá, em outras oficinas eu também acredito que seja também da mesma forma, né? Tu vai lá, acontece, e é muito comum dizer assim, agora tu tem que pegar o carro e levar, fazer um balanceamento, uma geometria, né? Não adianta nada tu vir aqui achar que eu vou resolver, que o problema tá... Mas daí tu tem que levar onde é que faz, onde que alguém de fundamento que faz, né? Então, isso pra tu ver como que agregou, né? Cada qual no seu setor, digamos assim, e ambos são necessários para ter o resultado fantástico. Com certeza, a oficina e o auto center, né? Tem oficinas que são o auto center, né? Mas prestam um serviço um pouquinho distintos um do outro, né? Então, um complementa o outro, às vezes. Né? Um dá uma complementar no outro. Às vezes ele faz a mecânica, troca o terminal de direção e após a troca ele vai precisar, se caso não tenha uma rampa de geometria, vai precisar de um auto center, parceiro, alguma coisa que possa também ser feito esse serviço, né? Porque hoje o ferramental é muito específico, ter uma linha completa de tudo, às vezes é muito difícil. E às vezes não é o foco também, né? Isso às vezes mesmo. O foco da oficina é mais diagnóstico, mais caixa, motor, injeção. E o nosso foco de auto center é trabalhar com algumas partes disso, né? Não, a gente vai fazer mais suspensão, mais freio, higienização, mais parte de cuidado, car care, né? Alguma coisa assim, direcionada a esse ponto, né? Muito acessórios bom, e tudo mais, né? Então, um complementa o outro, com cada um com seus ferramentais específicos. Isso né? aí. Verdade. Guto, eu tive acho que foi uns 30 dias mais ou menos, eu tive a oportunidade ali na BR-285, passando quase 1 quilômetro ali da frente da autovia, encontrar uma outra sede da autovia. Opa! Cara. E assim, não é porque que tu veio com esse boné novinho já que vai de spoiler. Com a marca, spoiler. Ô, Lucas, fiquei sabendo que os nossos bonés estão ali no carro, tá? Ele falou vamos ter que garantir um bonézinho pro Diário de Vacaria, com certeza. Mas, ô Guto, o que significa? Lá a gente teve a oportunidade, sabe, Digão, eu tava lá, o Guto tava me mostrando o tamanho da estrutura
estrutura que tem ali agora à disposição, deixando bem claro, né, Guto, que não é que a autovia está se mudando, pelo contrário, é uma nova unidade da autovia que vem com uma bandeira forte, que é a Dunlop. Eu queria que, Guto, explica para nós, embora a gente sabe que tem muita gente que acompanha o programa, que já é do meio, que entende tudo isso, mas assim, explica para nós o que significa ter a Dunlop em Vacaria desse jeito. Legal. A Dunlop a gente elencou como bandeira. Eu sempre quis ter uma bandeira minha. Uma bandeira pra gente ter em Vacaria, né? Uma bandeira que trazesse para Vacaria uma nova marca, novos serviços, novos processos, uma coisa mais aprimorada, né? A gente está sempre com cuidado com o cliente para tentar a evolução mesmo do processo, dos serviços que a gente presta, né? Então a gente elencou a Dunlop como parceira, né? É uma marca que eu sempre tive muita confiança. Hoje a Dunlop é um melhor custo-benefício em termos de pneu, no meu modo de ver, né? E também a planta mais tecnológica do Brasil, em termos de manufatura de pneus. É uma planta mais moderna e mais tecnológica, é a Dunlop hoje. Eu conheço todas, só a Michelin, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que a Michelin, mesmo assim, não é tão tecnológica que nem a planta que nós temos em Curitiba, da Dunlop. Que joia! Ela veio pela Sumitomo Rubber, né? Que é uma multinacional, a sede é no Japão, então ela atende... tem 12 plantas no mundo inteiro, né? Atende mais de 100 países ali. É uma potência, Nossa. né? É uma potência. Então, ela é uma empresa muito boa, uma multinacional muito boa de se trabalhar. Então, a gente veio com essa ideia, né? Eles abraçaram a ideia junto comigo, viram um potencial de crescimento aqui na região, né? Na região dos Campos de Cima da Serra, né? Ainda não tinha uma bandeira Dunlop na região dos Campos de Cima da Serra. Então a gente entrou em negociação, né? Que legal. Então a gente entrou em negociação para ver se a gente podia ter a Dunlop em Vacaria, né? Foram muito receptivos, mostrei para ele a infraestrutura que eu ia criar, os processos que eu ia ter e contei um pouco da trajetória. A gente já vende a Dunlop há mais de 20 anos, né? Dentro da empresa, né? Então é uma marca da minha plena confiança, né? Então a gente vai ter essa bandeira em Vacaria, mais uma empresa, mais postos de trabalho, uma empresa bem consolidada, uma marca boa de se trabalhar, com tecnologia de ponta, né? Então, isso para a Vacaria eu acho que vai ser muito bom. Novos postos de trabalho. Onde que vai ser a empresa nova, Guto? Vai ser um pouquinho adiante do que já é a autovia, ou um pouquinho atrás, depende do sentido que a pessoa venha. Vai ser na Avenida Militar 2287. 2287. Legal, vai dar uns 50 metros de onde a gente está instalado hoje. Mas né? que maravilha, cara. Perto, Nossa. né, cara? Isso, ficou pertinho uma da outra. Sabe Que joia. que uma das coisas que me chamou bastante atenção é quando a gente traz assim, uma conexão com uma empresa, com a fábrica. Eu acho, da mesma maneira que a gente lembra a questão da Volks lá, que o Soldatelli trouxe, né? A gente vê uma proximidade com a questão que é eu não sei, me corrija se eu estiver errado, é a questão da loja, da distribuidora e aí sim da fábrica. E aí, inclusive, tu estava conversando antes, a gente viu as imagens, né? Que tu foste na fábrica lá, é isso, né, Guto? Isso, fomos conhecer, né? Por convite deles, né? A gente conhecer e ter reuniões também de negócios, né? Sobre a nova planta aqui em Vacaria, né? Então, eles me deram a oportunidade. Eu já conhecia em 2019, foi minha primeira visita, né? Como vendedor, só de pneu, um vendedor normal. E agora tivemos a oportunidade também de ser credenciado e conhecer numa outra perspectiva, né? Então, o processo Fabril, eles são os únicos a ter o processo Sun System. É um processo de tecnologia e patente deles, né? Que a carcaça do Dunlop é sem emenda. Ela não possui emenda. Então, ela tem uma rolagem e um balanceamento muito melhor do que um pneu com emenda normal, né? Que as outras marcas trabalham. É um processo patenteado. E aí também me explanaram sobre todos os processos Fabril. A gente conheceu desde a hora que entra o insumo até o pneu pronto, até o controle de qualidade, né? Que Passando legal, por todos os setores da empresa. Né? Essa parte, Digão, eu valorizo muito porque parece que a gente aproxima a cidade Com certeza, cara. da indústria. Então, Com assim, certeza. além de, claro, a gente ficar pleiteando, né, que umas negociações melhores surjam para todos nós, né? Deixando pro Guto essa barganha, né? Vamos ter um preço diferenciado. A gente tem um preço diferenciado por ser direto credenciado. Vamos ter uma coisa muito importante que a Dunlop dá aos credenciados, que eu acho que é um ponto de venda muito bom e uma baita vantagem para o cliente, que é a garantia mais Dunlop. Para CPF, consumidor final, a gente consegue 10 mil quilômetros ou 6 meses, cobertura total contra qualquer avaria. Mas olha. Então tu veja que isso isso é muito bom para o cliente. Mas não é diferenciado, né? Diferenciado.
Porque nada pior, por exemplo, um pneu bem novinho, tu comprou hoje Sim. o pneu, Não estoura. amanhã tu passou por um cordão e cortou o teu pneu. Não se preocupa com a Dunlop, vai estar coberto. Vai um Gabriel da vida e taca o carro no cordão, né, Gabriel? É mole, né, Gabi? O Gabriel, acho que quando chegar lá, ele vai deixar análise de risco aqui, deixa eu dar uma olhada. Se for Dunlop, Gabi, não tem problema. Viu? Traz Aí, pra ó. mim, a gente entrega Vamos ter que arrumar o Dunlop pro Gabi lá. Vamos lá. Gente, uma coisa bacana também, Guto, quando a gente está falando além dessa estrutura toda nova, da parte física, tem uma estrutura também que tu estava comentando que a gente passa a deixar também disponível para a comunidade, não só de Vacaria, mas a gente gosta de frisar dos campos em cima da serra, que é a questão que também a novidade da reformadora de rodas. Explica isso para nós. Estamos com uma grande novidade em Vacaria. A gente já comprou todo o maquinário, está em fase de implementação, junto com a inauguração da loja, né? Que legal. A gente vai trabalhar com toda a parte de reforma de rodas. Isso consiste em diamantação, torno, solda, pintura a pó, pintura líquida. Mas que maravilha, então, Guto. Qualquer problema com a roda, pode levar lá, pode estar toda quebrada, amassada, feinha. A gente vai dar jeito de deixar lá novinha. Galera de Vacaria, região, olha só que legal, né? Para quem mais ou menos já precisou disso, e é muito comum, é do dia a dia. Sim. E aí, até eu brinquei com o Gabriel antes, mas isso me coloco também no meio, tá, Gabriel? Aquela estacionadinha muito perto do cordão, dá uma raspadinha, ou qualquer uma outra eventualidade possa ter, num buraco que a roda entortar, bater, tudo. Nós não tínhamos isso, né? Em Vacaria, né? Em Vacaria, eu também como lojista ali, a gente demandava de mandar para outras cidades, geralmente Caxias, né? Então, até cito a CPR, o personal, sim. A gente pega e levava tudo para lá. Então, o problema é o tempo de demora deles. Isso aí. As minhas do Chevetão lá, mandei para lá para diamantar e coisa arada, né? Por conta disso. Agora, quando o Guto deu essa notícia, deu, cara, agora tá aí, ó, tamo aqui. Na mão, que bom. E o tempo vai encurtar, e fora o custo também, porque, querendo ou não, se a pessoa não pudesse levar sua roda até Caxias, dependeria de um frete, né? Sim. Então, isso aí gerava um custo também maior do que o próprio serviço, né? Que legal. Então, o que acontece? Hoje, o ponto é entregar a roda entre 1-2 dias para o cliente e com qualidade, ou melhor até, do que estava fazendo em outras cidades, né? Então, vamos trazer qualidade nesse serviço. Os equipamentos que a gente vai comprar são todos eles de última geração. Então, é jato de areia, cabine de pintura, torno do mais moderno, para fazer a diamantação padrão fábrica. Então, a gente não vai dever nessa parte para nenhuma outra cidade da nossa região. Caramba. A gente vai ter uma estrutura montada aqui para servir da melhor forma e fazer todo esse serviço de uma maneira ágil, dinâmica e outra coisa, mais barato. Mais barato. Legal. Galera, só para você ter uma ideia, então, você vai na autovia, vai ter pneu, vai ter o balanceamento, vai ter a geometria, vai ter a suspensão, vai mexer, e inclusive a roda, se precisar agora, vai arrumar, o carrão vai sair... Vai sair lindo, vai ser com tudo que precisa. Eu acho que a gente tem que lembrar um ponto aí, eu acho que é bacana o Guto fazer esse adendo, até pra gente fazer um rios bonito disso, viu, Guto? Claro. Também cresce a linha rodoviária, né, Guto? Sim, agora vamos ter a linha rodoviária da Dunlop, ótimos pneus para uso rodoviário, atendendo aqui os caminhoneiros, ao pessoal que precisa, né, do uso rodoviário, tanto do pequeno, 215, 75, 17,5, até o 295, também 17,5. Então a gente vai ter toda a gama de pneus da Dunlop, para atender também esse novo público, né? Ô Guto, já falando também da tua nova unidade, né, da loja nova, enfim, o pessoal também vai ter o mesmo sistema, vai poder chegar com o seu carro, seu veículo lá, o caminhão também, o caminhão maior vai poder atender? A gente tem uma boa fachada ali, claro, a gente não vai fazer a montagem. Sim. A gente não possui truck center, né, para fazer, mas a gente vai fazer a entrega, com certeza tem um espaço, a frente é enorme ali. Que legal. Tem 28 metros de frente, Nossa. Então a gente consegue estacionar seu caminhão lá bem tranquilo, pegar o seu pneu da Dunlop e montar no seu posto de preferência, né? Show de bola, perfeito, meu amigo. Guto, é uma pergunta meio que, assim, eu às vezes eu fico pensando nela, né? Quando alguém chega e faz uma entrega para ti e diz assim, ó, eu estou trazendo para a Vacaria reformador de rodas, estou trazendo uma bandeira Dunlop na proporção que a cidade merece. E aí alguém chega com uma certa crueldade, assim, e diz assim, mas aí, Guto, quais os próximos passos? Só um pouquinho, acabei de dar meus passos, cara. A gente nunca para de pensar nos próximos passos. Muito bom. A ideia é justamente agora fidelizar a bandeira Dunlop e a gente pensa em outras cidades daqui da região também, abrir novas unidades Dunlop também. Então,
Então, essa não fica nessa filial só, né? Que legal, o nosso ponto cara. de vista aqui há 2 anos é abrir outra em outra cidade vizinha, explorar bem a região, né? Nossa região é muito boa. Então, Sim. a gente tem que explorar bem ela, né? Então, a gente vai abrir novas filiais. Então, geralmente, a gente vai pensar assim, cada que 2 legal. anos, a gente vai tentar fazer uma nova filial. Muito bom. Vamos escolher, vamos fazer um radar, Sim. de qual cidade pode receber, qual cidade que se encaixa melhor. Já existe um plano de expansão, então, já aí, existe né? um plano de expansão agora. Mas que legal, cara. Para a bandeira Dunlop, quanto para a autovia junto, né? Mas com certeza, com certeza. Muito bom. Digão, tem uma que a gente tá fazendo uma deixa aí, né? Já que a gente falou, recuperou a história, né? Desde do pai do Guto lá, né? Aham. A gente precisa dizer até, inclusive, eu quando fui trocar os pneus agora da nossa unidade móvel aqui, eu tava lá falando com o Guto e, na verdade, o filho dele que também atende por Guto, né? Sim, herdamos o mesmo apelido. Herdaram o mesmo. Porque eu sou Fernando Augusto e ele é Gustavo. Então, Olha e daí aí, Gustavo cara. virou Guto, o Augusto do Fernando virou Guto. Falou com o Guto, E sai aí- 2. Muito bom. E aí, Muito sabe bom. o que eu queria aproveitar a oportunidade? Porque muitos dos programas que a gente faz aqui são programas que ficam, na verdade, aí registrados e disponíveis, né? Claro. E aí as pessoas começam a recuperar e assistir de novo ele em outros momentos, não só na hora que o vídeo é publicado. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação ao fato de tu ter crescido dentro da autovia. E aí depois tu entra numa janela onde tu tem que assumir o protagonismo de levar ela à frente, como teu pai levou. Claro. E aí eu encontro com o Guto, que é o teu filho, lá na autovia, e ele também me atende e tem a missão de levar Um legado. um legado para Legado frente. do português. Eu queria que tu me dissesse alguma que coisa legal. nesse sentido, Guto. O que significa para ti passar a autovia não só como o teu pai pensou ela, mas ainda maior? Claro, é uma missão que o pai me deixou, né? Cuidar dos clientes dele. Ele sempre me disse assim, cuide dos meus clientes. O pai foi sempre muito consciencioso com isso, com o atendimento, a qualidade e principalmente uma coisa, a honestidade. A honestidade com o nosso cliente, né? Nunca ser desonesto em nenhuma negociação. Então essa era a missão que o pai me deu e o legado que ele me deu, né? Então a gente tem sempre essa preocupação e atender e a transição foi muito muito difícil para mim, porque foi o momento que meu pai ficou doente, né? Meu pai ficou doente, ele estava tratando de um câncer, né? Então ele me disse assim, em um determinado momento, né? O que seria, né? Eu digo, não, faz teu tratamento, que aqui a gente dá jeito. Né? Aqui a gente dá jeito. Daí ficou minha irmã junto comigo um período, né? Me ajudou bastante nesse período mais conturbado. E daí depois a gente entrou em negociação. Ele foi fazer o tratamento dele e já estava também com 75 anos, né? Então acho que já estava com o intuito de querer também dar uma descansada, merecida, né? Depois de uma trajetória inteira de trabalho, né? Então ele foi dar uma descansadinha e daí a gente fez a negociação para mim comprar. Legal. Comprar o nome Autovia, né? Legal. Comprar a loja, né? A gente passou 4 anos comprando metade, que eu era funcionário, então a gente não tinha também tanto recurso, né? Então ele como pai também facilitou. Foi indo, 4 anos a gente depois negociou mais 2 anos como sócio em 50-50 e depois ele me ofereceu os outros 50% dele, né? Daí foi 8 anos, 10 anos no total, né? Entre essas negociações, até que a gente conseguiu pagar o intuito da compra da autovia e de lá para cá já são 15 anos, né? Administrando ela, né? Que legal. Administrando ela. Que sucessão, né? Uma sucessão bem boa. Boa, né? Isso. Agora tá meu filho, como disse o Lucas, né? Tá a 3ª geração aí de português no negócio. Mas e já tem o meu legal. netinho também. Já Nossa, tá com 6 aí. já tem, já Poxa, sou avô. mas que legal, cara. Daqui a repente vem a 4ª geração aí pela frente. Aí, mas daí, olha, atendendo Guto, o público aqui de Vacaria. Que legal. Que história bonita, hein, cara? Que história maneira, né? Trajetória de vida muito aí. legal. Meus parabéns. Legal. Nossa, show de bola. Obrigado, Emocionante, cara. obrigado. Olha, tu olha pra trás, né? Quando a gente vê tudo que a gente passou e as dificuldades que a gente passa para ter um negócio hoje no Brasil, para ter um negócio honesto, é difícil, né? Então o crescimento é um pouquinho mais desacelerado. Mas o pai soube administrar muito bem e graças a Deus me deixou uma clientela já feita, montada. Então a gente... Esse daí foi crescer, como o Lucas disse, né? Como é que foi crescer nisso, né? Querer expandir, querer avançar para frente, né? Não se acomodar, que nem a gente pensa, né? Às vezes, não, tá bom, vou me acomodar aqui, tá tudo certo, né? E a gente não pode, né? Eu tenho como personalidade querer sempre o melhor, querer sempre avançar, querer sempre
cuidar do meu cliente da melhor forma, Que tanto legal. no atendimento quanto no serviço, né? Por isso que a gente vai para um espaço maior, com novos processos, uma nova equipe remodelada. Então agora a gente vai ter um cuidado extremo com tudo, né? São novos processos já em vista que a gente tem, que vai ser surpresa quando o cliente entrar na loja, ele vai já sentir a diferença. Olha aí, ó, rapaz. Já deu vontade de trocar os pisantes lá do carro agora. Guto, qual que é a percepção do teu pai nesse momento em relação à estrutura toda que foi construída da autovia? O pai, ele é um conselheiro. O pai ainda é meu conselheiro. A gente troca muita ideia, Lucas. E ele me ajuda muito ainda. A vivência dele, né, é muito válida para mim, a história de vida dele. Que legal. Então, eu chamei ele para a loja nova, mostrei. E ele foi me dando ideias. Sim. Aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Com 86 anos, uma mente lúcida, completamente pensando em tudo, pensando ainda e muito bem, muito lúcido. E a gente absorve esses conselhos e usa. Ainda são conselhos todos usáveis. E, claro, a gente nunca perguntei para ele o que ele sente. A gente vive só conversando, mas acredito que ele está gostando. Ele vai lá. Eu acredito que sim. Acredito que ele está gostando da iniciativa, ele entra lá dentro. Os mais antigos são mais reservados. Meu pai é um europeu, então ele é sempre um pouco mais reservado. Isso, fala pouco, mas quando fala com propriedade. Não, mas com certeza. Então ele olha tudo com certeza. O jeito que a gente está montando. E eu acredito que ele está gostando do processo aí. De me ajudar também, inclusive. Sim, né? com certeza. De me ajudar nessa construção certeza. nova, né? E ver que ele está dentro dessa trajetória, né? Isso e ainda mesmo. Faz parte dessa trajetória. Mais importante, né? Ele está inserido nessa trajetória, ele contribui com essa nova trajetória. Nossa, né? muito então, bom, cara. É muito bom ter meu pai do meu lado. Então, cara, se Deus assim, né, permitir, coisa nada, vai ver o bisneto dele, cara. Com certeza. Ali, uniformizadinho, tudo autovia, pneus, cara. Poxa, que orgulho a isso. inauguração, né? De olha, falta toda essa geração, já cara. Quero também frisar da inauguração, já tem data marcada. Opa. Né? Já estamos ali com 11 de setembro, convidar nossos amigos, colaboradores, clientes, né? A gente vai fazer um coquetel de boas-vindas, né? Se o pessoal se quiser ir, vai ser dia 11 de setembro, às 19 horas, Legal. Né? Então, já reservem quem puder. Show. Lá Muito na obrigado. agenda. Muito obrigado. Então, já estão convidados também o Diário de Vacaria, se pudesse fazer presente. Vai ser uma honra para nós também ter vocês junto conosco ali nessa inauguração. Boa demais. Bom, Guto, obrigado por ter vindo aí, ter colocado toda essa história da autovia, que é uma história que faz parte da cidade, né? Assim como a gente recuperou tantas histórias, essa com certeza é mais uma delas. Digão, mais uma vez, obrigado por mais um Acelera Diário. Muito obrigado, Lucas. Guto, também te agradecer, meu amigo. Muito obrigado, bate-papo legal, né? Como a gente conversou, né, antes de começando aqui o programa, a gente falou, cara, o que nós vamos fazer hoje é tomar um mate entre amigos e conversar, né? Isso que é o melhor, estamos entre amigos. O Acelera Diário é bem isso, poder prestar aos nossos amigos que estão em casa, aí seja onde que você estiver, essas novidades, essas informações, um papo legal, né? E mostrar a força, a pujança que a gente tem na nossa cidade, de querer crescer, de querer fazer as coisas acontecer, né? Sempre linkando o passado, o presente e pensando e olhando no futuro, né? Lucas, eu acho só uma coisa que nós não podemos esquecer, nós temos que lembrar também dos nossos parceirões aqui, aqui do nosso Acelera Diário, né? Vamos lembrar lá. Posso então primeiramente iniciar puxa. Um dos nossos parceiros, e não é porque o cara tá aqui, né? Autovia Pneus, nosso parceiro, muito obrigado por acreditar. Com certeza, um projeto lindo, né? Obrigado. É um projeto lindo e eu não perco um. Que maravilha, cara. Então, cara, tem que lembrar também, cara, do pessoal do Posto da Júlio, cara. Parceiraço nosso aí, para ir para frente, a gente precisa do combustível, e combustível Posto da Júlio também. Quem mais, Digão? Temos também, né, nós pensando, né, a Asas da Liberdade. Essa é uma frase que sempre marcou muito para mim, da Honda, né? E concessionária Honda em Vacaria, Covibras Motos, né? O pessoal da Covibras Motos lá, você tá precisando, né? A moto, consórcio, enfim, corre lá, cara. Covibras Motos, o pessoal tem todo um atendimento especial de primeira. E para fechar, ele que já veio aqui no podcast, né? Nosso amigo do Franco Multimarcas. Se você tá precisando trocar ou comprar seu carro, o Franco com certeza é a melhor opção aqui em Vacaria. É isso aí. Então, Guto, mais uma vez, muito obrigado. Digão, mais uma vez, obrigado por essa. Para você que acompanhou mais um Acelera Diário, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar o nosso trabalho e por prestigiar esse trabalho. E estamos aí, mais uma vez, levando um podcast com muita qualidade e com muita história. Qualquer momento a gente volta trazendo informação e o que acontece em Vacaria. Valeu, pessoal. Até o próximo.